Salve, salve pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e o papo hoje é sobre áudio. Eu vou trazer aqui a minha visão sobre um lançamento da Audio Dream, que é o Audio Dream Baby ST. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a Audio Dream, que me enviou o Baby ST para review, e eles mandaram exclusivamente para o meu canal para fazer o lançamento desse fone. Ele foi lançado ali no finalzinho de 2021, num encontro da Audio Dream que teve em São Paulo, e eu vou falar para vocês as minhas impressões sobre ele, e o canal Música Café vai ser o primeiro a trazer um review dele para vocês. Eu falei um pouco sobre a Audio Dream lá no vídeo do AD8, que eu fiz há não muito tempo, e ela é uma empresa brasileira que fabrica fones intra-auriculares, em sua grande maioria customizados, e eles têm um foco no mercado profissional, inclusive com clientes de calibre grosso, aí, artistas de renome que fazem fones com Audio Dream, e eles têm várias linhas. Tem uma linha com uma pegada mais profissional, tem uma linha de referência, e eles têm a linha high-end a qual pertence o Baby ST. O Baby ST custa ali de R$ 9.300 a R$ 11.811. Isso varia de acordo com o fone ser universal ou customizado e ali o trabalho que você vai fazer. Se não me engano, o Artworks customizado é o mais caro deles. Para quem não sabe, um fone customizado é um fone que seu ouvido é todo medido, né? Eles colocam tipo um gel moldável aqui no seu ouvido, pegam um molde ali de uma parte da sua orelha e do seu ouvido e fazem um fone com a medida certinha para você colocar. Normalmente esses fones trazem um isolamento superior e uma firmeza maior, né? E além do conforto. Então esse tipo de fone é muito indicado para artistas, para quem vai usar em palco, para retorno. É bem interessante ter esse tipo de fone, mas tem muita gente também que gosta de tê-los em casa para escutar música pelo conforto. O Baby ST é o fone de entrada da linha high-end da Audio Dream, e ele é um fone tipo monitor intra-auricular, desses que passa por trás da orelha, híbrido, com 6 armaduras balanceadas e 2 drivers ST por lado. E para quem não sabe o que é um driver ST, eu fiz um vídeo aqui que eu vou deixar linkado aqui em cima explicando mais ou menos como que funciona um driver assim. O que eu mais gostei nele é que ele traz uma qualidade construtiva legal, com um bom case que eu gostei bastante. Ele tem uma resolução de agudos que é realmente notável e superior. Ele tem um ótimo equilíbrio tonal também e uma resolução que é excelente no geral. O que eu menos gostei nele é que o formato universal ele é um pouco grande, então pode não servir para todo mundo, principalmente para quem tem orelha menor ali. Eu acho que para mim ficou um pouco no limite. Se minha orelha fosse um pouquinho menor, talvez não servisse. E os agudos dele podem ser um pouquinho fatigantes para algumas pessoas. No início eu senti um pouco, mas depois desapareceu, acho que eu acostumei com ele. O Baby ST vem nessa case nova da Audio Dream, que se não me engano a partir de 2022 todos os fones deles vão vir com essa case, que é bem legal, bem leve e também bastante resistente, e além de tudo é a prova d'água e poeira. Aqui dentro a gente tem o logozinho da Audio Dream, que é bem legal, as ponteiras, aqui a gente tem o adaptador de 3,5 para 6,3, tem uma escovinha de limpeza aqui dentro também, que é interessante para dar uma atenção no fone, limpar. E aqui a gente tem os fones com cabo. O cabo que vem no Baby ST é aquele padrão que vem nos outros todos da Audio Dream, que é um cabo mais fino, mais leve, discreto, porém eu achei que ele embola um pouquinho. Assim, para um fone desse tipo eu esperaria certamente um cabo um pouquinho diferente. Eu não sei se lá no site existe opção eu vou dar uma olhada, qualquer coisa eu deixo linkado aqui, de cabos diferentes, mas eu não lembro de ter visto. E o fone em si é de muito bom gosto, ele traz aquele padrão construtivo da Audio Dream, é totalmente fechado, não tem vente nenhum, e ele é todo feito em resina de padrão médico, com esse acabamento aqui, que se não me engano é o Artworks, que é muito bonito, é bem interessante. Aqui tem, né, um padrão bem legal, são um pouquinho diferentes, né, um do outro, e traz esse logo da Audio Dream aqui, mas é mais ou menos o design padrão dos outros todos, mas a gente vê aqui que tem essa quantidade grande de drivers aqui dentro. Não sei se aí dá para ver, mas a gente consegue ver o transformadorzinho aqui, o microtransformador dos drivers ST, dá para ver um pouco do crossover, né? E as demais armaduras balanceadas. É um fone que tem uma implementação complexa, né, de híbrida complexa, com 6 armaduras balanceadas e 2 ST, o que ocupa bastante espaço na shell, acaba virando uma shell grandinha. O bocal novo deles eu achei legal, que é de metal, então esse bocal retém melhor a ponteira, diferentemente do de resina, que a ponteira não fica tão bem presa, mas é aquele design padrão da Audio Dream, bem construído pra caramba, parece que é um fone que vai durar.
Sobre as especificações técnicas, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo, como sempre. O que dá para destacar é que ele é um híbrido com 6 armaduras balanceadas e 2 ST por lado, sendo que, se não me engano, são 4 para graves, 2 para médios e os ST para os agudos, com um crossover de 3 vias. A ergonomia dele, igual eu falei lá atrás, ele é um fone que universal, um pouco grande, mas a Audio Dream mudou um pouco desde o AD8. O AD8 que eu estava aqui tinha um formato um pouco diferente. Parece que desatualizaram e começaram a colocar um bocal de metal, o que eu gostei porque retém melhor ele a ponteira. O bocal de resina, nem sempre a ponteira está na mesma posição, então você tem que colocar, às vezes muda um pouco o som, você vai, ajusta a ponteira, coloca de novo. Nem sempre dá essa firmeza, às vezes a ponteira até fica dentro do ouvido, dependendo do fone. Já esse aqui traz o bocal de metal, o que retém melhor a ponteira, e eu gostei disso. Porém, o formato dele me pareceu um pouco maior do que o AD8 que teve por aqui, universal. E para mim ficou ok, mas eu acho que para pessoas que têm a orelha menor pode ser que incomode o formato universal. Para mim realmente ficou bem no limite. Eu acho que se minha orelha fosse um pouquinho menor, talvez eu não conseguisse ficar tanto tempo com ele assim. Mas é um fone que serviu ok. O cabo dele é aquele cabo padrão da Audio Dream, que tem uma pegada mais profissional ali, um cabo mais fininho. Eu achei que ele pode ser um pouquinho embolento. Talvez, eu não olhei no site, não sei se eles dão a opção de pegar outro tipo de cabo junto com o fone. Vamos falar então sobre o som, que é o mais importante. Quando eu coloquei o BBST pela primeira vez, veio de cara uma percepção de uma sonoridade muito clara, com muita nitidez, uma grande riqueza de detalhes, com bastante foco. Sendo que minha percepção de tonalidade dele na hora me remeteu ao AD8. Seu palco sonoro é bom e sempre toca fora da cabeça, porém ele se expande mais em largura do que em profundidade, o que o deixa meio elíptico. E ele tem uma sensação de altura que é muito boa. Mas o que chamou minha atenção aqui mesmo foi a posição de instrumentos, que é muito boa, muito nítida, com muita precisão. É como se você fechasse os olhos e com os fones você conseguisse apontar certinho, com bastante precisão e definição de onde vem cada som. Isso é muito legal. A separação de instrumentos e a apresentação de detalhes dele também é excepcional e você consegue perceber bastante detalhamento, porém ele é um pouco polido. Então nesse aspecto ele lembra o AD8, porém ele apresenta de uma forma bem mais polida, bem mais palatável. Além disso, ele apresenta uma capacidade boa de layering, que é separar mesmo as coisas em camadas ali, coisa que o AD8, por exemplo, não apresenta tão bem. Então nesse aspecto ele é um grande upgrade. Então muita música, principalmente música que tem aspectos mais eletrônicos ali gravados de forma diferente da parte não eletrônica, então você consegue perceber muito bem onde que está cada camada da música. Isso é muito legal. Minha percepção de tonalidade do BBST foi de algo bem neutro, mas com mais claridade, com brilho. E ele apresenta timbres no geral de forma bem correta. Os graves do BBST na hora me lembraram os do AD8, tanto em quantidade quanto em qualidade. E o que a gente tem aqui são graves com uma tonalidade que é bastante neutra, com uma extensão muito boa e uma apresentação mais seca. Eu não achei tão seca igual a do AD8, né? A tonalidade me pareceu muito, mas é claro, eu não comparei lado a lado, mas são graves que são bastante resolutivos, com bastante textura, mas que tem uma pegada um pouquinho mais musical. Mas de qualquer forma, um bumbo de bateria vai soar bem seco, as nuances de um contrabaixo você percebe muito bem nesse fone, então são graves muito bem implementados. Os médios do BBST são muito bem posicionados e mostra tudo com o corpo muito correto, mas com bastante presença. E eu achei que ele tem uma textura muito boa aliada a uma apresentação mais musical. Então você consegue perceber muitas nuances, muitas texturas de médios, mas nem por isso ele fica áspero ou fica texturizado demais. Igual eu citei lá no review do AD8, a música The Finishing do grupo belga Stavros. No AD8 essa música ela fica meio granulada. O sax ali, a gravação já é bem texturizado, mas quando você escuta num fone como o AD8, ele fica como se tivesse uma areinha ali, sabe? Ele granula de tão alta que é a resolução ali, de tão rápido que é o driver do fone. Já o BBST ele dá uma polida nisso. É como se pegasse aquela areia e ela virasse um líquido. Então os médios dele são apresentados de uma forma bem mais sedosa, bem mais fluida, mas ainda com muito detalhe, ainda com muita textura. Então o interessante aqui é que ele não abre tanto mão assim de uma textura boa, de uma apresentação detalhada de médios, porém ele tem essa textura mais sedosa de médios que é bem interessante, bem musical. As vozes no BBST são mostradas de uma forma muito correta e chamou atenção aqui que elas têm bastante foco. É como se a voz soasse bem de um ponto bem assim, definido no espaço. E com uma certa proximidade, mas não chega a ser na cara. Só me pareceu um pouco mais perto do que o que eu estou acostumado. Porém, o que chamou muita atenção aqui é a capacidade dele de layering, principalmente em se tratando de vozes, que é uma coisa um pouco difícil de fones resolverem, nem todo fone consegue resolver, que quando você entra uma segunda voz, que tem um timbre muito parecido com a primeira voz, nem sempre fica definido.
tem muito, a maioria dos fones, isso meio que fica, dá uma fundida ali e não fica tão bem separado. E fones com capacidade de layering, igual o BBST, com essa definição, esse foco grande, você consegue perceber muito bem as nuances de cada voz, mesmo que os timbres sejam muito próximos. Então você pega, por exemplo, uma Hard to Say I'm Sorry, da Julianne Taylor, que é uma gravação excelente, por sinal, que às vezes entra uma segunda voz ali que tem um timbre muito parecido com o dela. E o BBST coloca muito bem em duas camadas. Então você tem a Julianne Taylor aqui na primeira camada e a segunda voz entra aqui atrás e você consegue perceber muito bem, elas têm um destaque grande ali nesse fone. E isso é interessante porque mostra a capacidade técnica e resolução desse fone. Os agudos do BBST, eu confesso que nas primeiras escutas eu achei que estava um pouco fatigante. Então assim, nas duas primeiras vezes que eu ouvi, que fiquei um tempo com eles, falei, não, esse negócio está me cansando um pouco, está um pouco, sabe, informação demais. Só que depois assim, da terceira, quarta vez, eu já fiquei tranquilo, ouvi por muito tempo, eu até falei, nem cansei. Então provavelmente eu me acostumei com isso, só que a apresentação dele tem bastante extensão, então é um fone com muita transparência e tem mais brilho. Então por isso que eu disse que eu achei ele um neutro brilhante, eu achei que ele tem uma atividade maior mesmo nos agudos, mas nem por isso eu percebi alterações de timbres. Então os timbres normalmente são corretos. Esses drivers ST, eles têm uma capacidade muito grande, de muita resolução, sem trazer granulação, igual às vezes a armadura balanceada pode trazer. Então eles trazem bastante resolução, além dos timbres bem corretos, e tem um brilho ali muito, sabe, que vai longe. Então aquele prato de bateria tem aquele brilho que vai lá longe. Os timbres de instrumentos metálicos são muito complexos e bons, sedosos ao mesmo tempo no BBST. Então você pega, por exemplo, uma Take 5 do Dave Brubeck, que é uma clássica, tem uma marcação de prato aqui no lado esquerdo que o BBST mostra com foco, uma definição que são muito legais. Então você consegue perceber, pegar no ponto certinho de onde vem aquele prato e perceber aquele espalhamento que ele dá de brilho. E então ele mostra isso de uma maneira muito legal. E o sax nessa música também tem um timbre muito correto e tem uma presença muito legal. Então isso mostra que ele tem agudos bem resolvidos. Teve esse porém no início, mas eu acho que foi mais uma questão de me habituar com ele mesmo. Vamos então para a conclusão, gente. Eu não fiz nenhuma comparação nesse vídeo porque eu não tinha nenhum fone aqui nessa faixa de preço com uma configuração parecida para fazer uma comparação justa, então eu não trouxe nenhuma comparação aqui. Porém, eu acho que dá para fazer buscar de memória um paralelo direto com o Audio Dream AD8. Para mim, o BBST soou como uma evolução do AD8. É como se você tivesse o AD8 ali como um fone um pouco mais técnico e o BBST polisse ele, sabe? Então ele para mim soou como um AD8 melhorado. Então eu vejo muito o BBST como um upgrade natural. Tipo, o cara tem um AD8 e acha ele um fone muito bom, só que muito técnico. Talvez o BBST resolva esses problemas. Então, eu achei que ele é um fone muito acertado, com uma tonalidade bem neutra, com um brilho ali a mais. Só que ele traz também muita resolução. Esses drivers eletrostáticos são muito bons. E eu acho que ele pode ser ali alguma coisa como um Somnium ST com um pouco menos de resolução, talvez. Ele, então, para mim, soou como um upgrade natural e direto do AD8. Ele seria o AD8 versão musical, porque a tonalidade deles se pareceram muito para mim, só que a apresentação do BBST é sempre mais sedosa, é sempre mais musical. Além disso, ele traz essa capacidade de layering, que para mim no AD8 não ficou tão evidente, mas o BBST fica bem evidente, que ele traz muito bem resolvida essa capacidade. Então, ele tem essa pegada que é mais musical. Então, se alguém um dia me perguntar assim, eu tenho um AD8, gosto muito, qual que seria uma evolução direta? Eu, sem pensar, falaria no BBST, porque para mim ele tem exatamente isso. Ele tem uma tonalidade que me lembra muito ele, que é bastante neutra, porém ele traz tudo de uma forma muito mais palatável, muito mais sedosa, que vai dar certo com muito mais músicas. Então, o AD8, eu achei que ele se deu bem com muita coisa, mas tem gravações que ele castiga muito. Essa gravação mesmo que eu citei no review do Stavros, acaba castigando, fica um pouco demais. Já o BBST não, ele pega isso, dá uma polida ali, passa um verniz, deixa bonitão e te entrega ali aquela coisa bonitinha, porém com a mesma tonalidade. Então
Ele é um fone que é muito bom, muito competente tecnicamente e muito competente musicalmente e com uma apresentação que, no geral, soa bem com quase tudo. Teve essa questão dos agudos que eu falei no início, mas depois de algumas escutas sumiu, ficou tranquilo. Então eu gostei muito do que eu ouvi aqui. Ele é um fone extremamente competente, com uma resolução muito alta, com capacidades técnicas muito altas e ainda com uma musicalidade muito boa. Então assim, é interessante porque é muito legal a gente ver uma empresa nacional e pequena como a Audio Dream fazendo fones desse nível, com essa capacidade. E eu fico orgulhoso disso. E eu acho que ele é capaz sim de brigar com fones aí de alta patente, de renome internacional, frente a frente de uma forma bem competitiva. Então certamente esse fone é uma recomendação do canal para quem pode, mas é interessante quem puder ir lá na Audio Dream, talvez testar o fone, né? Conversar com eles, talvez fazer um custom. O fato de a Audio Dream ser uma empresa nacional facilita muitas coisas, porque você pode entrar em contato direto com eles, você pode ir lá na empresa, principalmente quem for de São Paulo, você pode ir lá na Audio Dream, marcar um horário e tal, fazer um fone custom aqui, que tem muito mais chance de dar certo do que se você fizer um fone fora. Então assim, eu acho que ele é um fone muito interessante, muito legal, e para quem é dono de um AD8 e acha um fone muito bom, porém não tão musical, tá aqui o upgrade e a evolução natural dele. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu queria chamar a atenção aqui para minha campanha no Apoia-se. Quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo. E quem curtiu o vídeo, dá o joinha. E quem está gostando do trabalho, considera se inscrever no canal e divulgar o trabalho. Um abração, até a próxima e valeu!